Bom, pessoal, hoje vamos dar início à quarta aula, começando então pela característica dos circuitos lógicos combinacionais. Portanto, é um circuito cujas saídas somente dependem das entradas. Aqui neste diagrama de blocos, vemos conceptualmente um circuito combinacional constituído por N entradas e M saídas. Repare-se que o número de entradas e de saídas não é necessariamente igual. Bom, as saídas Z1, Z2, etc., até Zm, por causa de se tratar de um circuito combinacional, elas são independentes entre si e só dependem das N entradas. Significa, portanto, que a saída Z1 é uma função F1 das N entradas. As restantes saídas Z2 até Zm são também funções F2 até Fm, que são funções independentes de F1 e independentes entre elas, e são funções que dependem apenas das N entradas, A1, A2 até AN. Portanto, as saídas, elas são apenas dependentes das entradas, não dependem das outras saídas. Portanto, a gente pode pegar então aqui neste circuito combinacional conceptual e dividi-lo em M circuitos combinacionais com N entradas, sendo que as N entradas são comuns a todos os M circuitos combinacionais. E neste caso, a cada um dos M circuitos combinacionais possui apenas uma única saída. Portanto, são duas formas equivalentes de representar um circuito combinacional com N entradas e M saídas. Bom, isto é uma propriedade importante, o facto das saídas serem independentes entre si e somente dependerem das N entradas. Portanto, podemos caracterizar o circuito combinacional usando tabelas de verdade, o que significa que é uma solução interessante, mas é viável apenas para baixa complexidade, estando apenas limitada para um baixo número de entradas. Não nos podemos esquecer que a tabela de verdade, o número de linhas, é uma potência 2 do número de variáveis da entrada. Por exemplo, se o n for para um n genérico, iremos ter 2 levantado a n combinações. E, portanto, iremos precisar de uma tabela de verdade com 2 levantado a n linhas. Portanto, se o n for elevado, o número de linhas também é, porque 2 levantado a n cresce exponencialmente com o valor de n. E, portanto, daí que isto só é razoável, portanto, o uso de tabelas de verdade só é razoável para um baixo número de entradas. Vamos ver aqui um pequeno exemplo de um circuito lógico combinacional. Temos aqui então a nossa função z, temos as variáveis de entrada A, B, C, portanto, 3 variáveis de entrada significa que temos 2 ao cubo linhas, ou seja, 8 combinações possíveis das variáveis de entrada, e então uma resolução óbvia para a obtenção dessa função é, por exemplo, obter uma das formas canónicas. Então, começando pela forma canónica conjuntiva, vamos identificar as linhas onde a função vale 1. E temos, portanto, logo na primeira linha,
portanto, um min termo A negado, B negado, C negado. Portanto, para A, B, C iguais a zero, a negação destas três variáveis, destes três zeros, vai dar 3 uns que multiplicados entre si irá gerar o resultado 1. Pronto, temos agora o segundo min termo na terceira linha. Uma vez mais, vamos só fazer esta pequena revisão. Aqui o B, para este segundo min termo, o B vale 1 nesta combinação e por esta razão no min termo e o B, a variável B, aparece na forma direta e pronto. E podemos então continuar a obter os min termos restantes, o terceiro min termo e o quarto min termo. E então a nossa função z é expressa em termos da forma canónica disjuntiva, está aqui em baixo, a cor de rosa. Portanto, vamos cooptar a forma canónica disjuntiva da função z, aqui para esta apresentação, para este slide, e vamos então desenhar o diagrama lógico referente a esta forma canónica disjuntiva. Portanto, então vamos começar a desenhar o diagrama lógico da direita para a esquerda, sendo aqui a saída total final z, valor da função. Então vemos que a função z é a soma de 4 min termos, o que quer dizer que vamos precisar aqui, portanto o z é a saída de um OR de 4 entradas, sendo cada uma das 4 entradas o valor referente a cada um dos 4 min termos. Portanto, esta primeira entrada refere-se ao min termo A negado, B negado, C negado, ao primeiro min termo. O segundo min termo A negado, B, C negado, portanto, dá-nos a segunda entrada do OR. E por aí adiante. Portanto, como temos 4 min termos, vamos precisar de 4 ANDs, porque o min termo é um produto de todas as variáveis. E então aqui temos os nossos ANDs, 4 ANDs, cada um para cada min termo. Como temos 3 variáveis, cada um dos ANDs terá 3 entradas. Pronto, e já está, o diagrama lógico já está quase todo ele desenhado. Por exemplo, aqui na entrada deste AND, vamos ver quais são as combinações das variáveis A, B, C, se elas têm que estar na forma direta ou na forma complementada. Por exemplo, aqui o A, B, este min termo, a saída deste AND, refere-se a A negado, B negado, C negado. O que quer dizer que aqui nas entradas temos que ter A negado, B negado e C negado. Como vamos fazer isso aqui no desenho? Começamos por desenhar aqui um barramento com 3 linhas verticais, sendo esta primeira linha referente à variável A, esta segunda referente à variável B e esta terceira referente à variável C. Depois disso, vamos criar um segundo barramento referente às variáveis complementadas. E, portanto, vamos pescar aqui, no caso do A, para a direita, o A, não é? Uma linha do A, e inserir aqui um inversor. E depois criar aqui uma nova linha. Esta linha aqui é toda ela A negado. E procedemos da mesma forma para o B, obtendo a linha B negado, e para o C, obtendo a linha C negado. E, portanto, temos aqui o barramento complementar. Então, vamos começar a ligar aqui as entradas dos ANDs. Portanto, aqui as entradas serão deste primeiro AND, será A negado, B negado, C negado. Então, aqui vamos buscar o A negado aqui nesta linha. O B negado, vamos traçar aqui uma linha horizontal e buscá-lo aqui
linha B negado. Finalmente o C negado vamos pegá-lo aqui, nesta linha C negado. Pronto, agora vamos ver aqui um exemplo, um caso que use variáveis na forma direta e na forma complementada. Por exemplo, aqui, o último min termo, aqui o quarto AND, ele vai produzir o quarto min termo, que é o A, B negado, C. E então a primeira entrada será A, vamos buscá-lo aqui na linha vertical A. O B negado vamos buscá-lo aqui na linha vertical B negado e o C vamos pegá-lo aqui na linha vertical C. E portanto já temos aqui o nosso diagrama lógico desenhado. Este diagrama lógico é o desenho obtido diretamente a partir da forma canónica disjuntiva. Pronto. Em termos de lógica discreta, esta não é a melhor forma de implementar um circuito, porque vemos que precisamos de vários tipos de circuitos integrados. Também é verdade que nem sempre é possível ter-se, portanto, reduzir a função à possibilidade de usar menos tipos de circuitos integrados. Por exemplo, aqui neste caso específico precisaríamos de um circuito integrado com ORs de 4 entradas, precisaríamos de um segundo circuito integrado com ANDs de 3 entradas e precisaríamos de um terceiro tipo de circuito integrado com inversores. Portanto, em termos de lógica discreta, esta forma de implementação não é muito eficiente, mas este diagrama lógico vai nos permitir, portanto, vai ser útil quando se estudar a lógica programável. Esse estudo será apresentado em aulas futuras. Então, vamos continuar. Vamos agora ver como é que se pode simplificar esta função. Ela está então expressa em termos de forma canónica disjuntiva, mas na maioria dos casos é possível simplificar a função. Então vamos proceder a essa simplificação, começando pelo segundo min termo. Portanto, a gente sabe que um teorema que diz que uma variável mais essa variável é igual à própria variável, o que quer dizer que se eu pegar no segundo min termo e somá-lo a ele próprio, portanto, não altero o valor dele. Então, vamos substituir este segundo min termo por este, portanto, por duas vezes o segundo min termo, ou dito de outra forma, alternativamente vamos manter o segundo min termo e acrescentar aqui à direita o segundo min termo novamente e não alterarmos o valor da função. Ok? Que é isso que se fez. Acrescentamos então o segundo min termo. Bom, agora vamos isolar o quarto min termo, colocando aqui à direita e este quinto min termo, que é igual ao min termo 2, passar para esta posição e depois cercar os 4 primeiros min termos por parênteses curvos. Agora vamos isolar e evidenciar, portanto, as expressões A negado B, podemos ver aqui A negado B e A negado B azul, claro, e a expressão A negado C, podemos vê-las aqui também na função Z, aqui a verde. Então vamos evidenciar estas expressões a azul e a verde, ficando com então a função Z desta forma. Ok? Então ficamos com A negado B, que foi isolado e evidenciado, vezes o resultado C negado mais C, mais
o A negado C negado, que foi isolado e evidenciado, multiplicado pelo resultado de B negado mais B. O quinto mintermo, que é igual ao segundo mintermo original, continua ali isoladinho. Portanto, continuando, cooptando novamente a expressão da função z, observamos agora dois casos interessantes: C negado mais C e B negado mais B. A gente sabe que uma variável negada mais essa variável, o resultado é igual a 1. E, portanto, C negado mais C é igual a 1 e B negado mais B é igual a 1. Pronto, conforme aqui está. Também sabemos que uma variável vezes 1 é igual a variável, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E então temos aqui a expressão simplificada, que é, ou seja, z igual a negado b mais a negado c negado mais a b negado c. Portanto, antes tínhamos então z expresso em termos da sua forma canónica disjuntiva, agora temos z simplificado. Portanto, passamos de 4 para 3 termos e passamos a ter termos com menos variáveis, ou seja, termos menores. Uma vez mais, que é preciso ter uma atenção, esta segunda expressão não é uma forma canónica. Uma forma canónica, todos os termos da forma canónica têm que ter todas as variáveis. Por exemplo, aqui este termo não possui a variável c, seja ela na forma direta ou complementada, e este segundo termo não possui a variável b, seja ele na forma direta ou complementada. Este aqui já respeitaria uma forma canónica, porque ele possui as três variáveis. Todavia, por causa destes dois termos, esta expressão não é uma forma canónica. Portanto, o diagrama lógico desta expressão simplificada é então este que aqui está. Portanto, a função z é obtida à custa da soma de três termos. Então, z, desenhando da direita para a esquerda, z, colocamos aqui um OR de 3 entradas para realizar essa soma de três termos. O primeiro termo será então A negado B, o segundo será A negado C negado e o último termo A, B negado C. Agora, para obter o A negado B, vamos precisar de um AND e de um inversor para negar o A. Então, o A passa este inversor e passa A negado, e o B passa direto aqui para esta segunda entrada. Então, a saída do primeiro AND será A negado B. Para obtermos agora o A negado, o C negado, precisamos que esta primeira entrada seja A negado, que já está aqui disponível. Então, pescamos esse sinal aqui para a primeira entrada e vamos produzir o C negado aqui a partir do C. Insere-se aqui um inversor e aqui temos o C negado. No caso do último termo, o seu valor é A, B negado C. Então vamos precisar do A negado aqui na primeira entrada. É A, B negado C. Vamos corrigir isto. A, B negado C. Então vamos precisar primeiro do A. O A puxa-se daqui de cima. Porque para evitar cruzamentos, o A portanto, liga na terceira entrada do AND. O B negado, reparemos aqui, a gente vem aqui, pega o B e então invertemos o B com o inversor e temos aqui o B negado. E finalmente o C. O C pescamos daqui do C. E temos então o diagrama lógico todo ele desenhado. Diagrama lógico referente à função z simplificada. Obviamente é possível observar algumas diferenças relativamente ao diagrama lógico obtido diretamente a partir da forma canónica disjuntiva.
além de ser menor, é menor e mais simples. Bom, vamos agora continuar com a mesma função, mas exprimindo-a em termos da sua forma canónica conjuntiva. Então, neste caso, vamos precisar de observar as saídas, o valor da função z, onde vale zero. E então, temos os seguintes a seguinte função em termos da sua forma canónica conjuntiva. Temos aqui 4 zeros, o que quer dizer que vamos precisar de 4 max termos. Então, a primeira combinação de A, B e C, ou seja, 0, 0, 1, vai produzir o zero. Então, o primeiro max termo será A mais B mais C negado. Aqui está ele. O segundo será A negado mais B mais C. Cá está, A negado mais B mais C. O terceiro será A negado mais B negado mais C. Cá está, A negado mais B negado mais C. Finalmente, na última combinação, as variáveis valem uns. Então, todas as variáveis terão de estar negadas. Cá está, A negado, B negado, C negado. E então, esta aqui é a nossa forma canónica conjuntiva, obtida à custa do produto de 4 max termos. Portanto, a partir desta forma canónica conjuntiva, vamos tentar desenhar aqui o diagrama lógico. Bom, reparemos que aqui a nossa forma canónica conjuntiva ela é obtida à custa de um produto de 4 max termos. O que quer dizer que vai ser necessário, o Z é o resultado de um produto de 4 valores, ou seja, vamos precisar de um AND de 4 entradas para produzir o Z. Cada uma das 4 entradas é o max termo respectivo. Portanto, a primeira entrada será o max termo A mais B mais C negado, o max termo A negado mais B mais C será a segunda entrada e por aí em diante. Bom, agora o próximo passo será produzir os max termos. Bom, cada max termo é obtido à custa da soma das 3 variáveis, na forma direta ou na forma complementar. Então vamos precisar de 1, 2, 3, 4 horas de 3 entradas para produzir os max termos. Bom, o barramento, o desenho do barramento ABC já vimos como é que se faz e do A negado, B negado também já vimos como é que se faz. Então agora, para obter então o A mais B mais C, é somente ligar aqui na primeira entrada o A, o B na segunda entrada e o C negado aqui, na linha C negado, na coluna C negado. Pronto, vamos ver aqui um outro exemplo. Por exemplo, aqui o último max termo, A negado mais B negado mais C negado. Então a primeira entrada será A negado, cá está, liga na coluna A negado. O segundo termo liga aqui na coluna B negado, cá está, a segunda entrada. E a última entrada, terceira e última, liga na coluna C negado. E então temos o diagrama lógico da forma canónica conjuntiva da função z. Repare-se que esta implementação é equivalente às duas implementações anteriores, quer referente à implementação da função z obtida diretamente a sua forma canónica disjuntiva, quer obtida a partir da função simplificada da forma canónica disjuntiva. A diferença é que este diagrama lógico é obtido, é a transposição direta da forma canónica conjuntiva. Vamos agora tentar simplificar esta forma canónica. Portanto, adiantando já alguma informação, esta simplificação vai dar um pouco mais de trabalho do que a anterior e vai ser necessário recorrer a mais teoremas e axiomas da álgebra de Boole.
Então, começando aqui pelo simples facto de que uma variável negada duas vezes é a própria variável, então a nossa função z é igual a ela própria se a gente a negar duas vezes. Então, negando duas vezes é como se não tivéssemos a fazer nada. Agora, aplicando aqui uma das leis de De Morgan, a gente sabe que a negação do resultado de x vezes y vezes k é igual ao x negado mais y negado mais k negado. Então, tanto x como y como k podem ser funções, portanto, mais complicadas. Daí estarem representadas entre parênteses, tá? Não significa que seja uma única variável. Aqui podemos ter, por exemplo, A mais B mais CD, por exemplo, e portanto isso estará aqui entre parênteses. E o que nós vamos ter que negar é o que está aqui dentro. E depois multiplicar, somar aqui fora pela negação do que está dentro destes parênteses. Pronto. Então, resumindo, o x, o y e o k não devem ser olhados como variáveis, mas sim como funções. Porque assim, esta equivalência é mais geral. Então, aplicando a primeira lei, esta lei de De Morgan, portanto, vamos pegar aqui nesta barrinha de baixo, não é? Combinar aqui com estas expressões, com estes max termos. O que vamos ter é o primeiro max termo negado, mais o segundo max termo negado, mais o terceiro max termo negado, mais o quarto max termo negado. E esta segunda barra em cima dessa soma. Agora, outra coisa importante, para negarmos aqui este max termo, vejamos aqui A mais B mais C negado, por exemplo, reparemos que aqui temos x entre parênteses, por exemplo, este x pode ser este A mais B mais C negado, aqui à frente vamos ter o x negado, então temos que saber qual é que é o resultado da negação desta soma. Isso é fácil, temos aqui uma outra lei de Morgan que diz o seguinte, que U mais V mais W estão entre parênteses, tudo negado, então o resultado será U negado vezes V negado vezes W negado, e tudo entre parênteses. Então, vamos aplicar então estas duas leis de De Morgan e obtemos esta expressão equivalente. Reparemos que chamo uma vez mais a atenção que esta barra aqui restante, neste caso esta barrona, é a barrona de cima aqui de cima. A barrona de baixo, combinada com estes 4 max termos multiplicados, deu resultado a esta expressão aqui, em baixo. Passamos a ter uma soma de produtos. Portanto, aqui a soma é por causa desta lei de De Morgan, esta primeira aqui, que transformou em soma, e isto aqui, a beige, é o resultado da negação dos max termos, que transformou as somas em produtos. Portanto, vamos ver aqui o primeiro caso. Temos A mais B mais C negado. Então, a negação disto tudo será A negado vezes B negado vezes C. Cá está. A negação deste segundo max termo será A vezes B negado vezes C negado. Cá está. A negação deste terceiro max termo será A vezes B vezes C negado. Cá está ele. Finalmente, aqui temos A negado mais B negado mais C negado. A negação desta soma vai ser A, B, C. E claro, aqui os produtos, por causa desta propriedade azul, os produtos aqui vão se transformar em somas.
Então, continuando, vamos cooptar agora a expressão até agora obtida da função z, e agora vamos, uma vez mais, aplicar as leis de De Morgan aqui a este conjunto. Temos aqui esta barrona, que era a segunda anterior, aqui a estas, portanto, a esta soma de 4 min-termos. Então, pegar. Bom, vamos primeiro, antes de fazer isso, vamos primeiro colocar AB em evidência, só depois é que vamos aplicar aqui a barrona. Então, colocamos AB em evidência e ficamos com AB vezes C negado mais C. Portanto, este resultado será igual a 1 e 1 vezes AB será AB, ok? Portanto, ficamos então com AB, ok? X negado mais X é igual a 1, portanto isto C negado mais C é 1, e depois AB vezes 1 é o AB. Okay? Agora sim, aplicamos as leis de De Morgan. Vamos aqui primeiro manipular a ação desta barrona em cima, ok? Então agora temos a barrona vezes a função x mais y mais k. Portanto, isto aqui é a função x, isto aqui é a função y, isto aqui é a função k. E então o resultado será a negação da função x vezes, isto é, será o resultado da negação da função x vezes o resultado da negação da função y vezes o resultado da negação da função k. É importante, é uma vez mais realça a importância de se ter colocado aqui os parênteses e depois também manterem-se a seguir. A outra coisa, uma vez que a gente tem aqui x, y e k, e depois vamos ter aqui x, y e k negados, vamos ter que ver, portanto, uma vez que esses três x, y, k são, portanto, é um produto, vamos ver o que é que acontece quando a gente nega o produto. Vamos imaginar aqui um produto genérico, o VW, a sua inversão será a soma de U negado mais V negado mais W negado, ok? Então vai ser fácil, vamos ter o resultado disto que aqui está, desta negação grande, vai ser, estes mais vão se transformar em vezes, aqui vamos ter que inverter aqui estas funções. E portanto os vezes vão se transformar em mais, as barras vão desaparecer e onde temos a variável na forma direta vão surgir barras e os parênteses vão se manter. Isso é fundamental. É fundamental manter os parênteses. Caso contrário, a função fica completamente incoerente e ilógica. Portanto, o resultado final será este, aqui, após a aplicação das leis de De Morgan, desta primeira e desta segunda. E então temos A mais B mais C negado vezes A negado mais B mais C vezes A negado mais B negado. E portanto repare-se que os parênteses foram preservados, então devido a esta primeira lei de De Morgan, os mais transformaram-se em vezes, e devido a esta segunda lei de De Morgan, os vezes aqui dos min-termos transformaram-se em mais, transformando portanto, os min-termos em. Portanto, isto não são min-termos, transformando aqui os produtos em somas. Pronto, então vamos continuar. Eu creio que falei que também referi aqui a AB como min-termo, não é min-termo, é um termo, agora é só produto. Pronto, agora é complicado estar a voltar atrás e gravar de novo, mas portanto, isto aqui é um min-termo, isto aqui não é um min-termo, seria um min-termo, poderia ser um min-termo também, isto aqui claramente não é um min-termo. Portanto, aqui o Z já não está na forma canónica disjuntivo. Portanto, já não é nada, já não é forma canónica nenhuma.
Então, temos aqui então, o produto de três termos. Então, temos então A mais B mais A mais B. O A passa a ser direto, o B também direto, mais C negado. O C aqui está na forma direta. Vezes A negado mais B mais C. Cá está. Vezes A negado mais B negado. E esta é a expressão parcelar, ainda não é a expressão final. Esta é a expressão que nós obtemos após a aplicação das duas leis de De Morgan. Pronto, então vamos aplicar a propriedade distributiva aqui aos dois termos da direita. E obtemos esta expressão. Portanto, o primeiro termo mantém e aqui temos o resultado da propriedade distributiva. Então, vamos simplificar aqui tudo que está aqui entre parênteses. Portanto, a gente sabe que x vezes x é igual a x, tá? Então, e que y negado vezes y negado é igual a y negado. Então, aqui o A negado vezes A negado é igual a A negado. Aqui a gente sabe que W negado vezes W é igual a zero. Então aqui o B vezes B negado vai ser igual a zero. Então vamos substituir aqui A negado por A negado e aqui B vezes B negado por zero. Pronto. A gente sabe que somar zero com alguma coisa, o zero é o elemento neutro da soma, então é zero mais qualquer coisa é essa qualquer coisa. Agora vamos colocar o A negado em evidência. Vemos que aqui temos vários A negados. E então ficamos com A negado vezes 1 mais B negado mais B mais C. Mais B negado vezes C, que é o que estava aqui anteriormente. Este não sofreu nada. Bom, agora a gente sabe que 1 mais x é igual a 1. Então o 1 é o elemento absorvente da soma. Então, 1 mais isto tudo que está aqui, 1 mais B negado mais B mais C, vai ser igual a 1. Pronto, cá está. Também sabemos que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, então A negado vezes 1 é igual a A negado. E obtemos, uma vez mais, a expressão Z ainda mais simplificada. Finalmente, vamos reaplicar a propriedade distributiva e obtemos esta expressão relativamente grande, que vai ser, portanto, vai ser simplificada. Então, a gente sabe que x negado vezes x é igual a zero. Vemos então aqui dois casos em que isso acontece. A vezes A negado, isto é igual a zero. Vemos aqui B negado vezes B é igual a zero e 0 vezes C é igual a zero. E temos aqui C negado vezes C, que é igual a zero. Então, B negado vezes zero é zero. E ficamos então aqui com a expressão. O zero é o elemento neutro da soma. E então, a nossa função Z simplificada é igual a B negado vezes C mais A negado vezes B mais A negado vezes C negado. Bom, então temos a nossa expressão simplificada a partir da forma canónica conjuntiva. Vamos então fazer aqui um pequeno ponto da situação. Vimos anteriormente que a simplificação da forma canónica disjuntiva deu origem a esta expressão Z é igual a A negado B mais A negado C negado mais A B negado C. A simplificação da forma canónica conjuntiva deu origem a AB negado C mais A negado B mais A negado C negado. Graças à propriedade comutativa da soma, podemos concluir então que as duas simplificações são iguais. Todavia, levanta-se aqui uma questão: a que custo? No caso da simplificação da forma canónica disjuntiva, conseguiu-se com algum custo, mais ou menos custo, simplificar.
A simplificação da forma canónica conjuntiva vimos que revelou-se bem mais trabalhosa. Seguidamente vamos ver um método de simplificação que vai obviar este problema relacionado com o trabalho, o elevado trabalho que se tem quando se quer simplificar uma, uma função lógica. E neste caso, o próximo método, além de gerar, portanto, de gerar portanto, a função mais simplificada possível, é extremamente simples. São duas vantagens importantes.